cada um de vocês nessa noite. Hoje é um dia muito especial, né? Como a Janaína já disse, hoje é o dia da ceia do Senhor. É um dia tremendo, um dia maravilhoso, que verdadeiramente nós precisamos, como igreja, de fato, como a Janaína colocou, priorizarmos esse momento. É um momento de comunhão, uma comunhão com o Senhor, comunhão com os irmãos. E é até importante a gente prestar atenção, porque muitas vezes as pessoas, elas acham ainda, né, algumas pessoas, que elas podem tomar ceia em casa. Não podem, gente, né? A ceia fala de comunhão, e a comunhão só é possível junto com o corpo de Cristo. Então eu não tenho como tomar ceia lá em casa, eu só vou tomar um pouquinho de vinho, de suco de uva e comer, né, ali um pãozinho. Mas a comunhão, a ceia do Senhor, realmente ela é feita da comunhão entre os irmãos. Amém? Vamos colocar de pé, nós vamos orar. Gostaria que você agora se desvencilhasse aí do mundo lá fora, né? É um momento para nós entrarmos mais uma vez na presença do Senhor, esperando aí ouvir a voz do Senhor, pedindo para que Ele venha e fale aos nossos corações, e com certeza Ele vai falar de uma forma muito especial no coração de cada um de vocês. Amém? Senhor, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Pai, porque nós podemos estar aqui mais uma vez, Deus, diante de tanta situação difícil que o mundo tem atravessado, Deus, diante de tantas circunstâncias, Deus, onde pessoas têm tido suas vidas ceifadas, famílias, Deus, têm sido afetadas, Deus, por esse vírus, Deus, tantas coisas têm acontecido, pessoas têm perdido seus empregos, Deus, há um caos financeiro nesse país, há uma briga política, há tanta coisa acontecendo, mas o Senhor tem sido fiel conosco. No nosso meio, o Senhor nos fez uma promessa, essa promessa o Senhor é fiel para cumprir, e ela tem sido cumprida nas nossas vidas. Ninguém irá morrer nesse lugar. Que a graça do Senhor, Deus, permaneça sobre as nossas vidas, e nós te pedimos, Senhor, continue falando aos nossos corações, já sentindo a sua presença logo que adentramos esse salão. Oh Deus, um momento de louvor, um momento tremendo na presença do Senhor, ouvindo a sua voz através dessas canções. O Senhor continue falando aos nossos corações, Pai, e que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Podemos nos assentar? Então hoje, como eu já disse, é o dia da ceia do Senhor, e o nosso tema hoje é: por que nós devemos tomar a ceia do Senhor? Por quê? Para uma boa saúde, nós sabemos que é muito importante também uma boa alimentação, uma alimentação de qualidade, né? E nós temos vivido aí tempos onde as pessoas têm valorizado muito os alimentos naturais. Nós temos feito aí uma volta, ao passado, Eu fico lembrando aí, no nosso tempo de infância, essas coisas orgânicas era algo assim muito comum. Então cada um tinha lá a sua hortinha, cada um cuidava lá das suas galinhas, algumas casas tinham até um porquinho ali, que podia cuidar, comia o ovo do próprio quintal. Então hoje nós temos visto que esses atos, eles têm voltado. Não que as pessoas começaram agora a criar galinha, criar bicho em casa, ou mesmo plantar, ainda que alguns fazem isso, mas hoje você consegue comprar muitos alimentos certificados ali como sendo alimentos naturais, alimentos de qualidade, Então é muito importante hoje nós vermos aquilo que está acontecendo no mundo, essa busca que as pessoas têm buscado, que têm corrido atrás aí desses alimentos naturais. E nós sabemos que há alimentos que Ele pode nos trazer saúde, da mesma forma também há alimentos que podem nos prejudicar muito. Então por isso é importante nós termos essas informações e vivermos aí buscando mais e mais uma forma de vida saudável. Então, se você quer falar sobre vida saudável, a maioria das mulheres aqui, com certeza, se for perguntar, elas vão saber direitinho, o que é um alimento saudável.
Se você não fizer uma pergunta para a pastora, que ela é mestre nisso. Ela sabe o que é um alimento saudável, né? Então, a gente tem assim, vivido realmente essas questões. Contudo, para se ter uma boa alimentação e, consequentemente, uma vida saudável, não basta apenas nós conhecermos os valores nutricionais dos alimentos, que é muito fácil, né? Como eu disse, hoje é tão comum, né? Então é muito fácil você comprar um alimento natural e ali você perceber que todos os valores nutricionais estão anotados, você sabe para que serve qualquer coisa, mas isso de nada adianta se você não se alimentar desses alimentos naturais. Então é uma informação que você tem só mesmo a título de informação. Essa informação, se você não come, não vai te servir de nada. Nessa semana, num dos nossos devocionais, o Gilmar falou a respeito lá do lobo, né? Do lobo bom e o lobo ruim, né? Quantos aqui ouviram esse devocional? E ali fala, né? E é interessante que ele fala que há dentro dele esses dois lobos, né? Brigando, essas duas feras brigando dentro dele. E quando o Neto pergunta sobre quem vence essa luta, e a resposta foi que quem vencia a luta era o lobo melhor alimentado. Então, ora podia ser o lobo bom, ora podia ser o lobo mau. O que ele estava alimentando era aquele que vencia. Então, a gente vê assim, o poder, a força que tem no alimento. Nós precisamos nos alimentar. Se o Eli puder nos ajudar, está dando um retorno, uma microfonia aqui no fundo, por gentileza, Deus. Então, nós podemos perceber que o alimento ele está diretamente ligado à nossa existência. Se você come, você vive. Se você não come, você morre. É fato isso. Todos nós sabemos disso. Precisamos nos alimentar. Então, há essa ligação. E essa verdade também, ela se aplica dentro do aspecto espiritual. De forma que de nada adianta nós sabermos tudo a respeito de Jesus. Da mesma forma que você sabe a respeito dos alimentos, aquilo que é bom e aquilo que não é bom, da mesma forma também, quando eu sei a respeito de Jesus, e nós sabemos muito a respeito de Jesus, de nada vai adiantar se nós não nos alimentarmos de Jesus. E Jesus ele vai dizer, lá em João 6,35, diz assim, que ele vai dizer, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim jamais terá fome, e aquele que crê em mim jamais terá sede. Eu sou o pão da vida. Então você tem uma informação, saber que Jesus é o Filho de Deus, saber que Jesus é o Salvador, que nasceu da Virgem, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que um dia ele voltará, não faz nenhuma diferença se você não se alimenta desse que é o pão da vida. Você precisa se alimentar do pão da vida. No livro de João, ainda no Evangelho de João, no capítulo 1, diz que, no versículo 4, vai dizer que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então Jesus é a vida, não só porque ele é a vida, mas porque ele tem a vida em si. Jesus tem a vida em si. Não é como nós. O que nós temos? Nós temos um sopro de vida. Mas Jesus é a vida. Ele tem a vida em si. Quantos estão entendendo isso? Ele é a vida. É como você olhar para o sol e a lua, como exemplo, né? O sol tem luz própria, a lua é iluminada. Você vê a diferença que tem de intensidade de uma luminosidade e outra. Um tem luz própria, o outro é iluminado. Então, da mesma forma, Jesus ele é a vida, e nós temos o sopro de vida. De forma que nós ganhamos esse sopro de vida, e da mesma forma também nós podemos perder o sopro de vida. A partir do momento que você perde esse sopro de vida, você morre.
E Jesus vai falar ainda que da carne nada se aproveita. Nada se aproveita. Na primeira carta de João, no capítulo 5, vai dizer assim no versículo 11: e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Versículo 12: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Você percebe que a palavra de Deus ela é muito categórica: ou você tem, ou você não tem. Se você tem o Filho, você tem a vida. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. E engraçado que muitas vezes, como também a Janaína comentou acerca do tempo de batismo, que muita gente tem, se for juntar aqui dá mais de 2 séculos, de tempo de batismo. E o que acontece é que pode desligar o motor se não estiver dando certo, tá? Pode desconectar. O fato é que esse tempo de batismo não significa nada. Entra nessa mesma questão que nós estávamos falando. Não significa nada se eu não tenho Jesus. Eu posso viver uma vida inteira ouvindo falar de Jesus, mas eu vivo também uma vida inteira não me alimento de Jesus. Nós precisamos nos alimentarmos do pão da vida. Ele é o pão da vida, e o testemunho é esse, que Deus nos deu e nos concedeu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. No versículo 51 do Evangelho de João, capítulo 6, nós vamos discorrer um pouquinho mais aí no capítulo 6. E esse capítulo, ele faz Jesus, o próprio Jesus, ele faz 7 afirmativas daquilo que ele é. Ele fala que ele é o pão, ele fala que ele é a vida, ele é a luz desse mundo, e ele vai fazendo ali algumas afirmações. E lá no versículo 51 ele diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus ele dá. Isso significa que qualquer pessoa desse mundo, ela tem acesso à vida através de Jesus Cristo. Qualquer pessoa. Ele vem para dar a vida ao mundo. Então Jesus ele é suficiente para alimentar o mundo, todo o mundo. Mas não basta ser suficiente, tem que ser eficiente. E só vai ser eficiente para aqueles que dele se alimentam. Porque senão você vai ver alguém se alimentando, mas você não se alimenta. E fica só a nível intelectual, a nível de conhecimento, sabendo quem é Jesus, o que ele faz, mas não vive Jesus. Isso de nada adianta. Porque Jesus ele é o princípio da existência. Isso está no fato de que Jesus está em você e você está em Jesus. Não basta Jesus estar em nós, ele está em todos, ele está disponível a todos, mas eu preciso estar em Jesus. Eu preciso buscar Jesus. No capítulo 3 do Evangelho de João, voltar um pouquinho atrás, no versículo 16, tem a parte mais clássica de toda a Bíblia Sagrada, que todos sabem decor esses versículos. No versículo 16, que é o verso áureo, que fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, ou seja, para todos, mas tem que ser aquele que crê. Então está aberto a todos. Então só aquele que crê vai ter a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quem nele crê e dele se alimenta, esse terá a vida eterna. Versículo 17 diz assim: portanto, Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê
não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é esse: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20 vai dizer: pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as obras que são realizadas em Deus. Então, lá no capítulo 15 de João, vamos avançar um pouquinho mais. Então, o Evangelho de João todo, ele trabalha muito essas questões, né, de quem é Jesus. Lá no capítulo 15 está escrito assim, e aqui Jesus ele faz uma analogia com a videira, né, que ele é a videira verdadeira. Então, a partir do versículo 4, João 15, versículo 4, ele vai dizer assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado na videira. Então lembra que nós não temos vida em nós temos um sopro de vida. Então nós só vamos ter vida se nós estivermos ligados em Jesus, ligados na videira. A partir do momento que esse galho é decepado, que ele é desligado da videira, ele vai murchar, ele vai secar. Então é isso que Jesus está falando. Ele faz essa analogia, e para mim uma das analogias mais perfeitas que tem. Se eu não estiver ligado em Jesus, eu vou secar, eu vou morrer. E continua dizendo assim: vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Não podemos dar fruto se nós não estivermos ligados em Jesus. Permanecer ligado em Jesus. E ele vai continuar no versículo 5 dizendo: eu sou a videira e vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Ou seja, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nós não podemos realizar obra alguma, nós não podemos fazer nada. Sem Jesus nós não somos nada. Até aqui você está entendendo? Não somos nada sem Jesus. E o versículo 6 continua: e se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Então esses ramos são juntados e lançados ao fogo e queimados. Versículo 7: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que desejares e vos será concedido. Uau! Quantos creem que isso é uma verdade? Amém. Deixa eu contar uma história aqui que a maioria de vocês, se não todos, conhecem, que eu sempre contei, que era um testemunho desde a nossa conversão, quando eu li esse versículo pela primeira vez, falando que tudo quanto eu pedisse em oração seria concedido. E eu tinha um sonho maravilhoso, né, de ter uma Mercedes-Benz. Eu queria ter uma Mercedes-Benz, né? E eu pedi para Deus uma Mercedes-Benz. Isso já se passaram aí 18 anos. Eu pedi para Deus uma Mercedes-Benz. E durante todo esse tempo não foi concedido. E só que depois você começa a perceber a forma com que Deus está agindo na sua vida. Primeiro, que se ele me desse uma Mercedes-Benz, ele me quebraria, não teria como sustentar uma Mercedes-Benz, porque não é só botar gasolina e rodar, né? Só de imposto é praticamente um carro popular por ano, né? Esse modelo que eu queria. O que acontece hoje? Por que eu estou te contando de novo essa história? Porque hoje eu posso ter uma Mercedes-Benz. Amém? Você pode ter agora. Recentemente nós recebemos aí essa herança, né? E se eu quiser eu posso. A questão é, agora, hoje eu quero? Não. Eu preciso de uma Mercedes-Benz? Não. Não preciso. Eu estou te contando isso a título de testemunho,
para você saber que aquilo que está escrito na palavra de Deus é fiel e verdadeiro, mesmo que seja algo impossível aos nossos olhos. É impossível, porém, quando você tem fé, crê, a hora que você olha e fala, gente, mas hoje eu posso ter. Eu estava conversando com a pastora e a gente estava olhando, né? Eu ainda gosto, eu olho muitos vídeos no YouTube, eu olho os lançamentos, eu acompanho tudo isso, né? Eu mostrando para ela, ela falou assim, vamos sonhar com o pé no chão? Eu falei, mas meu pé está bem no chão. Ela, mas como assim? Eu falei, nós podemos comprar uma amanhã, se você quiser. Ela, como que nós podemos comprar? E aí nós começamos a conversar sobre essas possibilidades de vender um dos imóveis e comprar uma Mercedes-Benz, né? Então, ou seja, existe a possibilidade, eu posso ter se eu quiser. Deus, Ele é fiel, justo e verdadeiro, e a sua palavra, ela não volta atrás. Amém? Então, voltando aí ao nosso tema, Jesus, Ele é aquele que nutre tanto a nossa vida natural, como também a nossa vida espiritual. Ele é quem nutre. E Ele vai dizer assim, que nós lemos agora há pouco, sem mim nada podereis fazer. E aqui Ele está falando, nada podemos fazer, nem na vida natural, nem na vida espiritual. Sem Jesus nós não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer. E Ele vai continuar dizendo que nele nós temos a vida eterna, e aquele que está nele jamais terá fome. Isso significa que nós continuaremos sendo nutridos por Jesus na vida eterna. Amém? Glória a Deus. A vida eterna, Ele continuará nos nutrindo, Ele continuará nos abençoando, porque somente Jesus é o pão vivo que desceu do céu, capaz de satisfazer e de saciar a fome do mundo. Não é só a minha fome, a sua fome, a fome do mundo. Interessante que Jesus, Ele ensina enfaticamente sobre o que é esse verdadeiro alimento. Então, como eu disse, todo o livro de João, o Evangelho de João, especialmente aí no capítulo 6, ele fala muito claramente acerca desse assunto. E o que acontece? Quando nós olhamos para esse contexto do capítulo 6, lá no versículo 2, nós vamos ver que as pessoas, de uma forma geral, mesmo com toda a informação que Jesus dava, Jesus ensinava isso. Ele ensinava todas essas questões. Jesus, ele foi odiado pelos fariseus por conta desse tipo de ensinamento que ele dava, ensinando quem ele era e o que era possível se conseguir através dele. E ele foi conseguindo aí uma antipatia, vamos assim dizer, dos fariseus, dos publicanos e dos sacerdotes daquela época. E então lá no capítulo 6, versículo 2, vai dizer assim: então, uma grande multidão o seguiam, porque tinham visto os sinais que ele realizava nos enfermos. Havia uma grande multidão que seguia Jesus, não por ser Jesus, mas eles seguiam Jesus pelos milagres que Jesus fazia. É muito diferente de hoje, né? Ou é igual? Parece que nós estamos vivendo uma situação atual. Então veja que muitos seguiam a Jesus por curiosidade, outros seguiam a Jesus para saber o que ele estava fazendo, se ele estava tramando os meios políticos. Era uma coisa terrível. Então, e no versículo 22, Jesus ele dá uma resposta, ele fala assim para essas pessoas que seguiam ele, né? Ele vai dizer assim, que no dia seguinte, as pessoas que ficaram do outro lado do mar viram que ali não havia nada senão um barco, e Jesus não havia entrado nele com seus discípulos, mas que eles tinham partido a sós. O que acontece? Jesus, estamos falando aqui dentro do contexto da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação dos pães, que num dia Jesus, ele no final de tarde, ele faz a multiplicação dos pães, 5 pães e 2 peixinhos, alimenta toda aquela multidão, né? E segundo os estudiosos, pode chegar a mais de 20.000 pessoas.
Então ele alimentou mais de 20.000 pessoas, porque não eram contadas as mulheres nem as crianças. Ele alimentou mais de 20.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixinhos. E ali, ele continua no versículo 23, ele entra no barco e as pessoas chegam ali naquele lugar em busca desses milagres, o milagre do pão. Eles queriam o pão que Jesus estava oferecendo, eles queriam ver os milagres de Jesus, e Jesus com certeza fez muitos milagres, nem todos estão relatados na palavra de Deus, mas João, no Evangelho de João, ele destaca 7 milagres que Jesus fez. Mas ele fez muito mais do que isso. Nós vamos ver cura de cego, vamos ver cura de leproso, uma série de situações que nós vamos ver que Jesus trabalhou durante esse tempo ali, que João vai relatando. Entretanto, lá no versículo 23 vai dizer assim: entretanto, os barcos chegaram de Tiberíades, próximo do lugar onde o povo havia comido pão, após o Senhor ter havido dado graças. Versículo 24. Quando as pessoas da multidão perceberam que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, entraram em seus barcos e partiram para Cafarnaum à procura de Jesus. E tendo encontrado do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaram até aqui? Jesus respondeu a eles assim, e aqui vem uma bordoada que Jesus dá nesse povo. Jesus vai dizer assim: em verdade vos afirmo, vós me buscais não porque vistes os sinais, mas porque comestes os pães e fartastes. Hoje a gente tem testemunhado, né, infelizmente, muitas situações que acontecem, onde as pessoas recebem o milagre de Jesus, elas se fartam e elas dão as costas para Jesus. Já dei aqui vários testemunhos de um rapaz em Uberlândia, de uma chácara, que orava por uma chácara. Quando ele conseguiu essa chácara paradisíaca, Deus deu a ele aquela chácara. Ele não tinha mais tempo para Jesus, porque agora ele tinha que cuidar da chácara, porque agora ele tinha que estar lá para receber os amigos, e ele tinha que mostrar a bênção que Deus deu para ele. Olha onde fica a religiosidade. E por isso ele abandonava, ele não estava mais nos cultos, ele não estava mais nas células, ele não participava mais de nada, ele não tinha mais vida em Deus. Se fartou com os pães. E é muito comum nós vermos isso acontecendo. As pessoas comem os pães e se fartam. E Jesus continua, né? Ele vai falando assim: vocês se fartaram com os pães. Então, não obstante a isso, nós vamos ver essa situação acontecendo exatamente igual nas nossas igrejas. Exatamente igual. Onde as pessoas, elas vêm, elas até acham, mesmo caminhando muitos anos como nós vimos, mesmo caminhando muitos anos com Jesus, não conhecendo Jesus, elas estão atrás somente do pão que Jesus pode dar. Elas não estão vivendo, elas não estão se alimentando de Jesus. E Jesus vai falar para eles assim no versículo 27: trabalhai não pelo alimento que se perde, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Alimento que o Filho do Homem nos dará, pois Deus, o Pai, colocou o seu selo sobre ele. Ele tem o selo de Jesus. Então o alvo de Jesus, como o milagre da multiplicação, os outros milagres, não era montar uma padaria no deserto, vamos dizer assim, ou um restaurante. Mas a intenção de Jesus era mostrar quem era o verdadeiro alimento, quem era o verdadeiro pão. Esse era o objetivo. Ele estava se referindo ao alimento espiritual, a uma fonte espiritual. E por isso ele diz que quem comesse daquele pão jamais teria fome. E aquele pão que foi multiplicado, aqueles que comeriam daquele pão, no outro dia estariam com fome, tanto que eles chegaram lá, não acharam Jesus, o que eles foram? Atrás do pão. E entendendo o contexto daquela época, era um país que passava por muitas dificuldades. É um país que até os dias de hoje vive muitas situações de seca.
Então, pão lá, essas questões com alimento, era comum, de repente, ter problemas sérios. Nós vamos ver muitas referências na Bíblia, né? Inclusive o fato do povo de Deus ter descido para o Egito foi uma fome. Então, a fome era algo comum que se acontecia naquele lugar. Aí pensa você vive num lugar onde você não consegue plantar, você não consegue fazer nada, e de repente aparece alguém e te dá o pão. Então, agora eu não preciso plantar, eu só tenho que andar atrás de quem me dá o pão. Eu vou me alimentar, eu vou ali, me dá o pão, eu como, depois eu me dá o peixe, eu como. E é essa a mentalidade daquele povo. Eles olhavam para Jesus como alguém que ia suprir o alimento natural para eles. Eles não viam de outra forma. Era o alimento natural que eles queriam. Por isso esse acontecimento, tudo que houve ali, essa multiplicação dos pães, ela é tida como um sinal, porque ela aponta para uma realidade espiritual que Jesus enfatizou muito ali naquele momento. E que muitos de nós, lendo esse texto, nós não conseguimos perceber aquilo que verdadeiramente Jesus estava falando. Simplificando tudo, ele está falando: esquece essa comida. Eu sou a comida, eu sou o alimento, eu sou o pão. E a palavra vai continuar insistindo: busca o primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas são acrescentadas. Nós já falamos muito sobre isso. Demais coisas também é o alimento. Demais coisas. Quando você busca a Deus, Ele cuida de você. Quando nós somos fiéis com Deus, Ele é fiel conosco. Aliás, Ele é fiel conosco, independente da nossa fidelidade. Mas quando nós buscamos a Ele, as coisas acontecem na nossa vida. Quantos querem ver as coisas acontecendo? Amém. Então Jesus, Ele quer nos mostrar ainda que Ele supre, as nossas necessidades, tanto as naturais quanto as espirituais, sendo ali a partir do pouco, que foi o caso de 5 pães e 2 peixinhos. E quando o Felipe olha, fala: só tem 5 pães e 2 peixinhos, não dá nem para começar a alimentar esse povo. E Jesus já dá a ordem para ele, fala: manda esse povo sentar. Dê você mesmo comida para eles, alimente vocês mesmos. Então ele pode partir de um pouquinho, como também ele pode partir do nada. O milagre pode ser feito a partir do nada. Evangelho de Marcos, capítulo 10, não precisa abrir, só para a gente ganhar um pouco de tempo. No versículo 27, vai dizer que Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, ou pode ser impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Fala comigo: para Deus, tudo. De novo: tudo é possível. Tudo. Você sabe o que é tudo, gente? Tudo é possível. Você quer emprego? É possível. Você quer saúde? É possível. Você quer dinheiro? É possível. Você quer uma família restaurada, abençoada? É possível. Você quer uma Mercedes-Benz? É possível. Tudo é possível. A palavra de Deus, aquilo que está na palavra de Deus, você pode confiar, porque, mais uma vez eu repito, é fiel e verdadeiro. Tudo é possível, e Ele nos supre. Hoje nós estamos aqui para esse momento da ceia do Senhor, entendendo que Jesus, Ele enfatiza ser o pão da vida. Eu sou o pão da vida. E quando Ele pega lá na ceia, lógico, aqui é uma representação de um pão. Vou pegar esse maior aqui, é uma representação de um pão. O pão que era servido lá naquela época não era um pão como esse, era aquele pão redondo, era um pão diferente. E o que a gente vê normalmente são as pessoas confundindo o objetivo da ceia do Senhor. Então, de repente, acha que a ceia, embora nós temos o costume de no dia da ceia trazermos alimentos para repartir com aqueles que não têm, mas não é isso que Jesus estava falando.
O momento da ceia é um momento específico para a comunhão, onde o pão é partido e repartido. Ele parte, ele rasga, ele era rasgado, não tinha como, não era cortado, era rasgado. Quando ele fala rasgou a minha carne, ele faz essa analogia com o pão, ele é rasgado, partido e ainda repartido. Daqueles pedaços ele ainda parte com outras pessoas. E esse era o propósito da ceia do Senhor. E nós hoje estaremos aqui comemorando esse momento da ceia do Senhor, onde nós vamos partir e repartir o pão. Embora cada um vai ter que tomar, a gente não pode mais participar da ceia, pelo menos por enquanto, como a gente participava antes. Mas a intenção do coração, ela prevalece. Então cada um vai comer aí o seu pão. Se você está com a sua família, dentre você e a sua família, vocês podem se compartilhar. Mas quem não está com a família, é importante não compartilhar com outro irmão, né? Então a gente tem aí algumas medidas de segurança. Mas a intenção da ceia era justamente essa: o partir do pão, o repartir do pão. E lá em 1 Coríntios capítulo 11, nós começamos falando sobre o título da ministração de hoje, que onde eu lancei a pergunta: por que nós devemos tomar a ceia? Por quê e para quê? Então, 1 Coríntios 11, no versículo 25 a seguir, vai dizer assim: do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: esse é o cálice da nova aliança, aliança feita no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Portanto, todas as vezes em que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por esse motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Daqui a pouco nós vamos ver um pouco o que é esse indignamente. Examine-se, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a própria condenação. Versículo 30. Por essa razão, há muitos entre vós fracos e doentes. Lá nós falamos sobre aquele que é bem alimentado e aquele que é mal alimentado. Há muitos fracos e doentes, e vários que já dormem, ou seja, que já morreram. Versículo 31. Contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. No entanto, quando somos julgados pelo Senhor, estamos sendo corrigidos a fim de que não sejamos condenados juntamente com o mundo. Portanto, meus caros irmãos, quando vos reunirdes para comer a ceia, aguardai uns pelos outros. Ou seja, a ceia é para se comer juntos. Então, por que nós devemos tomar a ceia? Primeiro, para a memória de Jesus. Tudo que nós fizemos aqui, nesse pequeno momento que nós lemos esses textos de forma resumida, dá para nós uma ideia clara de quem era Jesus, os feitos de Jesus, as intenções de Jesus. E é isso que nós devemos lembrar. Primeira situação: por que nós devemos tomar ceia? Para fazer em memória dele todas as vezes que nós bebermos ou comermos desse pão. Ele diz: fazer isso em memória de mim. Segundo, para lembrar que ele está voltando. Quantos creem que Jesus está voltando? Para lembrar. Eu não posso tomar a ceia simplesmente por tomar. Ele vai dizer assim: proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Então eu tomo proclamando a morte do Senhor, ou seja, anunciando. Proclamar é anunciar, é falar, é gritar, é esbravejar. Jesus está voltando, proclamando até que ele venha, ou seja, ele virá.
Terceira situação, por que nós tomamos a ceia? Para não pecar contra o corpo. Versículo 27 vai dizer assim: por esse motivo, quem comer do pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo. Como é que você peca contra o corpo? Não vivendo Jesus. Nós pecamos contra o corpo quando nós tratamos o nosso irmão com indiferença, por exemplo. Nós pecamos contra o corpo quando nós não perdoamos. Isso tudo, pecado contra o corpo. Nós pecamos contra o corpo quando a nossa conduta de vida não condiz com a fé que nós professamos. Isso também é pecar contra o corpo. Nós já falamos aqui em reuniões passadas que nós somos embaixadores de Cristo. Onde quer que você esteja, o corpo de Cristo não se resume à nossa igreja. O corpo de Cristo fala de todos os cristãos do mundo. Logo, todo lugar que você vai, se você tem um péssimo testemunho, a pastora falou sobre isso na semana passada, com relação a você ter uma vida dentro da igreja, uma conduta completamente diferente fora da igreja, onde ela deu aquele testemunho lá do irmão que depois de 2 anos de insistência, ele vai para a igreja. Quando ele chega na igreja, a recepção foi feita por um cara que tinha dado um calote na loja dele. Ele olha e fala assim: esse povo não é sério, eu não vou misturar com esse povo. Porque embora esse rapaz que foi comentado seja do mundo, e ele é do mundo até hoje, ele tem uma vida reta. Tem uma vida reta. Tem um monte, o pecado dele é não conhecer Jesus. Mas quando você olha para a vida dele, ele não deve, ele cuida das dívidas dele, é tudo organizado. Ele mora numa mansão. Dono de uma casa de material de construção, ele tem uma mansão. Ele construiu, comprou lá uma chácara, uma casinha pequenininha, um condomínio de luxo lá em Uberlândia, Morada do Sol, acho que o Romano conhece, né? E dentro daquele conjunto ele construiu uma mansão. Aí o crente fala assim: mas ele é ímpio, quem devia estar morando na mansão sou eu que sou crente. Mas a conduta de vida dele tem mais a ver com Jesus do que a de muitos crentes. Então, dessa forma eu peco contra o corpo, quando a minha vida não condiz com a fé que eu professo. Quando eu sou um mau testemunho, eu saio lá fora e as pessoas olham e falam: esse cara é crente, vende para ele não. Se você vender para ele, ele vai te dar o calote. Não dá serviço para ele não. Esse cara é porco, mexe com ele não, larga para lá. Essa é a forma indigna. As pessoas que agem dessa forma, eles são indignos do Senhor. Por isso que fala para nós tomarmos cuidado, para não comer e beber do cálice do Senhor indignamente. E quem faz isso de uma forma indigna será culpado de pecar contra o corpo. Vocês entenderam isso? Eu peco contra o corpo, porque quando as pessoas olham para mim que dou mau testemunho, elas generalizam que todos os crentes são iguais. É ou não é? Generalizam ou não generalizam? Quarto ponto: por que nós devemos tomar a ceia? Para fazermos uma autoanálise. No versículo 28 fala: examine-se, pois, cada um a si próprio. Ninguém melhor que você para olhar para você. Você sabe tudo que você faz. Você conhece todas as suas condutas de vida. Só você. Às vezes nem sua esposa conhece. Só você sabe os pensamentos que passam na sua cabeça. E quando ele fala: examine-se, pois, cada um a si próprio. Ou seja, para mim tomar a ceia do Senhor, por que eu devo tomar a ceia do Senhor? Para fazer essa autoanálise, examinar a mim mesmo. E dessa maneira, depois que eu examinei a mim mesmo, eu percebi que eu sou falho, eu percebi que eu erro, eu percebi que a minha conduta de vida ainda não condiz com a fé que eu professo, conforme nós já falamos anteriormente. Aí ele está falando aqui: não toma a ceia.
eu tenho uma vida bagunçada. Mas a partir do momento que eu examino a mim mesmo, qual que é o meu próximo passo? Consertar. Por isso que ele fala: examine-se, pois, o homem a si próprio, e dessa maneira coma e beba do cálice. Eu como e bebo do cálice. Então a ceia não é para mim: ah não, hoje eu não vou beber porque eu sou pecador. Nenhum de nós teríamos direito de tomar a ceia do Senhor. Todos são pecadores. Aquele que diz que não peca, a palavra diz que é mentiroso. Mas quando eu faço essa autoanálise, eu não sou perfeito, você não é, ninguém é, e só seremos quando estivermos na glória. Mas até chegarmos lá, eu vou analisando, eu vou descobrindo situações em mim que eu posso mudar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois, dessa maneira, examinando, depois que eu me examino, eu como e bebo do cálice. Quinto e último, e eu vou encerrar por aqui. Tem outras situações, é lógico, mas se você for continuar lendo, você vai ver outras situações por que você deve tomar a ceia. No último ponto aqui, eu quero citar para não sermos condenados. Mesmo nós estando caminhando na igreja, mesmo com 30 anos de batismo, e nós começamos a falar um pouco sobre isso, 30 anos de batismo, não conhece Jesus. E essa semana nós estávamos conversando, quando nós saímos no dia da família, da passagem onde Jesus olha para Pedro e fala que Pedro precisa converter. Já estava na reta final, ele já tinha caminhado os 3 anos com Jesus. E Jesus fala: o dia que você converter. Uau! Tem muita gente que está na igreja de uma forma religiosa. Nós, a vida inteira, combatemos a religiosidade dentro da igreja. A forma religiosa é aquela assim: não, hoje tem culto, eu tenho que ir no culto. Por que eu tenho que ir no culto? Eu não tenho que ir no culto, ninguém tem que vir no culto. Eu vou no culto por quê? Porque eu quero adorar, eu venho querendo vir, eu quero adorar o meu Deus. E este é o lugar onde eu encontro com o corpo de Cristo, com parte do corpo de Cristo, e é o lugar que me proporciona adorar o Senhor. Quando eu faço de uma forma contrária, é a religião pura. Então eu tenho que ir no culto, eu tenho que ir na missa, eu tenho que ir não sei aonde, eu tenho que fazer isso, não tenho que fazer nada. Eu te falo agora e afirmo: você não tem que fazer nada, a menos que você queira fazer. Eu quero amar o Senhor. Foi o que nós conversamos aqui no tempo, onde eu odiava shopping. E nós nos lembramos de um testemunho de uma irmã que tinha uma situação muito parecida com a nossa, né? E num aconselhamento de casais, o cara começando a falar que aquela mulher era doida, que aquela mulher não sabia o que ela estava falando, né? O pastor olha para eles, né, e fala assim: bom, vamos deixar ela falar primeiro, depois você fala. E a mulher começou a falar: esse aí, ó, ele não gosta, ele não vai comigo no shopping. Aí ele falou: ele está vendo então que essa mulher é doida, nós fomos no shopping ontem. Ela falou: não, você não foi, porque você quis ir, você foi por uma obrigação. Eu não quero que você vá por obrigação, eu quero que você vá querendo ir, eu quero que você vá querendo estar comigo. Há uma diferença muito grande, gente. E nós aprendendo essa lição, hoje eu amo ir passear no shopping. Pedrinho, nós nos encontramos esses dias. Toda semana nós vamos passear no shopping. Lá você não gasta dinheiro, você anda no ar-condicionado, você vê gente bonita, vê gente feia, vê gente bem vestida, vê gente mal vestida. Você vê tudo. E a gente fica lá andando, a gente toma um cafezinho é baratinho, né? Não é possível que numa semana eu não consigo dar dinheiro tomar um cafezinho. Então é um lugar bacana, a gente gosta de ir, gosta de passear. Hoje eu amo passear no shopping, mas não foi sempre assim. Mas eu gosto de ir lá porque eu gosto do shopping? Não, porque eu gosto de estar com minha esposa. Então pode ser no shopping, pode ser andando de carro. Outro dia, não, tá perigoso sair, vamos andar de carro, vamos dar uma volta de carro.
vamos dar uma volta de carro. A gente ama estar juntos. É diferente de, não, eu tenho que sair com essa mulher, porque senão o Ricardo vai sair, né? Não é assim, gente. Não é assim que eu tenho que fazer, amando fazer. Todos estão entendendo? Então fala lá no quinto ponto, para não sermos condenados. E o versículo 31 diz assim: contudo, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Como eu disse, a única pessoa que conhece você mesmo é você. Você é a única pessoa que pode fazer um julgamento a respeito de si mesmo. Um julgamento bem reto, justo, porque você conhece todos os seus passos. Então, se nós tivermos, o que Deus fala assim, se nós tivéssemos a cautela de julgar a nós mesmos, não seríamos condenados. Amém? Vamos colocar de pé e vamos nos preparar para esse momento da ceia do Senhor. Importante que você faça essa autoanálise. Se os músicos puderem ajudar a conduzir esse momento, faça essa autoanálise. Faça um julgamento de você mesmo. Examine-se, pois, o homem a ti mesmo, e depois coma e beba. Não é para você, volto a dizer e afirmar, falar, não, hoje eu não posso, porque hoje eu discuti lá em casa. Não, você vai avaliar, eu discuti lá em casa, eu errei, ou não. Às vezes você está coberta de razão, mas você precisa ter a humildade suficiente, porque você é cristã, e às vezes a pessoa que está lá na sua casa não é cristã, de chegar lá e consertar. Pede perdão. A palavra também é fiel quando ela diz que aqueles que se humilham diante dos homens será exaltado diante de Deus. Peça perdão, sofra o dano. Ah, mas ele fez ou ela fez, o problema dele. Faça um conserto com Deus. Isso fala de resiliência. Resiliência é quando você pega uma vara que ela consegue envergar e não quebra. Você precisa ser resiliente. Então faça essa autoanálise, feche seus olhos, enquanto o louvor ministra essa canção, e comece a fazer essa autoanálise, esse auto-julgamento. E na sequência, assim que você fizer, no meio da música, no final da música, não sei, saia do seu lugar e vamos compartilhar esse momento com a ceia do Senhor. Estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não nascer.
vive em você e você vive nele. É que você vai tomar esse momento da ceia, compartilhar o pão, que é a nova aliança. A nova aliança de Cristo em nós. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Você pode glorificar Ele, pode obrigado ao Senhor. Se Deus falou em seu coração nessa noite, glorifica o nome dEle. Aleluia, Jesus. Muito obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. E se Jesus não voltar, próximo final de semana estaremos reunidos novamente. Amém? Que Deus os abençoe grandemente.